Seus rins são os filtros da vida. Eles trabalham 24 horas por dia, limpando o teu sangue e eliminando toxinas. O que é assustador é que eles podem perder até 80% da tua função sem que você sinta absolutamente nada. Grava isso. Você pode não ter sintoma nenhum até perder 80% dos seus rins. Por isso, a insuficiência renal é uma das doenças mais perigosas e silenciosas que existem. Hoje eu vou te revelar os 5 piores erros que destroem os seus rins. Hábitos comuns que muita gente comete sem perceber. E mais, eu vou te mostrar qual é a forma mais rápida e cientificamente comprovada de limpar os seus rins e otimizar a filtragem do seu corpo. Fica até o final, porque eu vou falar sobre uma fruta muito comum e que pode ser mortal para quem já tem problemas renais. Sou o Dr. Roberto Iano, médico cardiologista. Já se inscreve no canal, curte e compartilha esse vídeo. Assim o YouTube entende que esse vídeo é importante e que essa informação pode salvar os seus rins, principalmente se você já passou dos 60 anos. Vamos falar do primeiro erro comum. Você esquece de beber água. Muitas pessoas me perguntam, doutor, qual é a forma mais rápida de limpar os rins? Cientificamente, não existe um detox mágico ali de 24 horas, mas existe a otimização da taxa de filtração glomerular, que a gente chama de PGF. E o segredo começa com a água. Se 70% do nosso corpo é água, como é que a gente pode viver desidratado? A sede já é um sinal tardio. Quando você sente sede, o teu corpo já está murchando por dentro. Inclusive, um detalhe importante. Muitos idosos não sentem sede e quando notam, eles já estão ali desidratados. O método científico, então, para limpar os rins, começa um dia com um copo grande de água ali, 300 a 500 ml logo em jejum. Isso ativa o fluxo sanguíneo renal imediatamente. E para dar ali um plus anti-inflamatório, você pode adicionar meio limão espremido, pode colocar ali algumas gotas de própolis e um pouquinho de canela também. E existe uma conta para manter os seus rins sempre limpos. Multiplica o teu peso por 35. Por exemplo, eu peso 85 quilos. Então eu pego 85 e faço vezes 35. Isso dá 2.975 ml. Ou seja, baseado no meu peso, eu tenho que tomar quase 3 litros por dia de água. E quem se exercita deve beber ainda mais para não ficar desidratado. E uma dica é tomar uns 80% do total de água até umas 5 horas da tarde ali, para não atrapalhar o teu sono. Senão você vai ficar a noite inteira acordando lá para urinar. Então, a partir de hoje, não cometa o erro de esquecer de beber água. Se policie para que isso não aconteça mais. O excesso de sal. E aqui eu não estou falando só do sal de cozinha. O perigo real está no sódio oculto ali nos ultraprocessados, nos pães industriais, nos embutidos, nas sopas prontas, nos refrigerantes, até naquele biscoito ali do supermercado. Até no doce, pessoal, pode ter muito sódio. Então, cuidado. Esse excesso de sal aumenta a pressão intraglomerular dos rins e acelera a destruição das células renais. A regra é simples. Troque o sal por temperos naturais, como cúrcuma, pimenta do reino, alecrim, o próprio alho. Isso reduz a inflamação e ajuda o rim a eliminar toxinas de forma natural, através do equilíbrio entre o sódio e o potássio. Você pode continuar usando sal de cozinha, mas é claro, não abuse. A recomendação pela OMS é de até 5 gramas de sal por dia. A automedicação e os suplementos. Como médico, vejo isso todos os dias no consultório. O uso abusivo de anti-inflamatórios. As pessoas gostam de usar, ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, usam para tudo quanto é dor. Apareceu uma dor no dedinho do pé, tascam ali nimesulida. Eles parecem inofensivos, mas são verdadeiros venenos para os rins, principalmente se usado com frequência. Eles acabam reduzindo o fluxo de sangue para o rim e pode então causar danos irreversíveis. Não raro, atendo pacientes que perderam os rins, ou seja, tem que fazer diálise. Isso pelo excesso do uso de anti-inflamatórios. E atenção aos suplementos. Você aí, você usa suplementos? Usa com orientação médica? Que suplemento aí você toma hoje? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Mas isso eu vejo demais aqui no consultório. Todo mundo querendo tomar cápsula de vitamina, suplemento ali para tudo quanto é coisa. E na maioria das vezes está tomando à toa. Toma vitamina, mesmo que não haja ali nenhuma deficiência de vitamina. Cuidado, a gente sabe que a vitamina C em doses altas, por exemplo, pode aumentar a formação ali de cristais de oxalato. Então pode dar pedra nos rins. Já a vitamina D em excesso pode elevar demais o cálcio no sangue, intoxicando e calcificando o tecido renal. Além disso, o excesso de vitamina D também pode levar pedra nos rins. Suplementação, pessoal, deve ser feita com critério médico. Esses dias, um paciente de 66 anos veio em consulta que estava tendo muitos sintomas que até pareciam ser sintomas cardíacos. Relatou náusea, palpitação, uma fraqueza generalizada.
achou que estava doente do coração. E a gente fez todos os exames, né? Eletro, eco, exame de sangue, teste ergométrico. E a única alteração era a vitamina D. Mas não estava baixa. Pelo contrário, ela estava muito alta, estava em níveis tóxicos. Aí eu perguntei se ele usava a vitamina D, adivinha? Estava usando sem orientação médica. Então toma cuidado. Nem sempre a suplementação faz bem para a nossa saúde. Se estou bem, não preciso de médico. Essa frase é super comum por aí, né? Quem já ouviu? Mais de 80% dos pacientes, pessoal, que hoje estão em hemodiálise, não sabiam que tinham problemas renais até ser tarde demais. Então o quarto erro é não fazer um check-up básico. E aí existem 2 exames extremamente baratos e simples que salvam seus rins. Então eu vou falar quais são eles. Um deles é a creatinina, feita através da coleta do sangue. Ele nos diz exatamente como está a filtragem de seus rins. O segundo é um exame de urina simples, chamado de urina tipo 1. Ele detecta a perda de proteína na urina, um sinal precoce de lesão renal. Além disso, lógico, numa consulta de check-up, a gente sempre afere a tua pressão arterial, que a gente sabe que a hipertensão arterial é a maior causa de falência renal no mundo. Já falei várias vezes para vocês. E a gente sabe que a pressão alta não dá sintomas, não dói, mas ela vai destruindo o seu rim silenciosamente. Então, na avaliação e nos exames de rotina, a gente sempre avalia como é que está os seus rins. O eixo intestino-rim. Uma coisa que pouca gente associa é os rins e a saúde intestinal. No nosso intestino, pessoal, vivem trilhões de micro-organismos que funcionam como um órgão mesmo. Eles regulam a inflamação, protegem a barreira intestinal, controlam a produção de substâncias que entram na nossa circulação. Então, quando a tua alimentação ela é pobre, quando você come lá muitos ultraprocessados ou faz uso ali indevido de antibiótico, por exemplo, essa microbiota ela se desequilibra. Aí a parede intestinal acaba ficando mais permeável às toxinas e aos produtos inflamatórios e elas acabam passando para o teu sangue. E o que isso faz com nossos rins? Sobrecarregam e desgastam os coitados ali, que trabalham 24 horas por dia sem descanso. Então, para proteger os seus rins, cuida também do teu intestino. Aumenta ali o consumo de fibras, coma frutas com casca, coma mais leguminosas, mais verduras. E lógico, evita tomar antibiótico aí sem necessidade, pessoal, só com prescrição médica. Pequenas mudanças na dieta já vão reduzir a inflamação sistêmica e aliviar significativamente ali o trabalho dos seus rins. Qual a fruta proibida para quem tem doença renal? E agora, como eu prometi no início desse vídeo, vou falar sobre a fruta que para muitos é inofensiva, mas que pode ser um verdadeiro veneno para quem tem problemas renais. Pessoal, eu estou falando da carambola. Sabia disso? A carambola possui uma neurotoxina chamada caramboxina. Uma pessoa com rins saudáveis, essa toxina é filtrada e eliminada ali sem problemas. Mas se você tem qualquer grau ali de insuficiência renal, mesmo que ainda você não saiba, os seus rins não conseguem eliminar essa substância direito. O que acontece? Essa toxina se acumula no sangue, consegue atravessar a barreira hematoencefálica e atinge o teu cérebro. E os sintomas de intoxicação por carambola são muito específicos. O primeiro e o mais comum é o soluço. É um soluço persistente que não passa por nada. E aí depois, num segundo momento, pode vir vômitos, confusão mental, até convulsões e, infelizmente, pode levar ao óbito se o paciente não for levado para o hospital. Então, principalmente se você já tem alguma doença renal, muito cuidado com a carambola. E além dessa toxina, a carambola também é riquíssima em oxalato. Então, o excesso de oxalato pode formar o quê? Pedra nos rins. Então, pode acabar dando problema ali nos rins, formando pedras, até em quem tem o rim ali, que é previamente saudável. Qual que é a minha recomendação? Se você já sabe que tem alguma doença renal, você risca a carambola ali da sua lista de mercado. E se você é absolutamente saudável, você pode comer ocasionalmente, mas nunca exagere. Vai fazer um suco ali cheio de carambola, né? Pega ali uma carambola e come uma carambola inteira só. Não come em grandes quantidades. Então lembra, pessoal, além do cuidado com a carambola, você precisa eliminar esses 5 erros. E se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar o seu curtir, compartilha com aquele amigo que adora uma fruta exótica ou que toma remédio aí toda hora sem orientação médica. Vamos espalhar a saúde juntos. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Um grande abraço e até a próxima.